pré-compra do livro. E aí, tudo bem, meu amado? Aleluia. Vamos lá, gente, vamos tomar o nosso lugar. Vamos continuar nessa manhã. Quantos têm recebido da parte de Deus nesse tempo aqui? Amém? Está sendo muito bom, né? Eu vou estar ministrando agora nesse momento e eu estava falando com o Fábio. Fábio, sinta-se à vontade, né? Nós programamos, mas você é o nosso convidado maior e aquilo que você de repente quiser ainda complementar. Mas ele disse, não, deixa que o pessoal se sinta incentivado para poder também comprar o livro, né? Vale a pena, invista nisso, invista em seu aperfeiçoamento, em seu amadurecimento, naquilo que Deus está nos dando esse tempo e essa oportunidade. Eu quero, nessa manhã, depois de recebermos uma medida tão extraordinária, tão especial da parte de Deus, tanto ontem como hoje, e eu creio que à medida que nós estarmos mais próximos da volta de Cristo, cada vez mais será intensa, será forte a palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração, no sentido que os nossos olhos estejam potencialmente dia a dia mais abertos. Eu quero começar nessa manhã não complementando, porque não é necessário complementar coisa alguma daquilo que Deus já usou o profeta Fábio para falar nessa manhã, mas entrarmos num entendimento, num discernimento a respeito exatamente desses tempos, desse conflito espiritual que está diante de nós, dessa não opção de neutralidade na guerra, na batalha. Não existe na batalha neutralidade. A neutralidade são os covardes, e a palavra diz que esses tais não herdarão o reino dos céus. Então antecipadamente o Senhor, Ele já mostra na sua palavra que ou há enfrentamento ou há derrota. E eu creio que nós estamos no lugar do enfrentamento e da vitória, em nome de Jesus. A história bíblica aponta para um começo, ou um recomeço, vamos pensar assim, da humanidade, que está lá no livro de Gênesis, onde você lê o dilúvio que vem sobre a terra, porque o pecado, a iniquidade dos homens na terra chegou até um nível tal que Deus resolveu aniquilar aniquilar a humanidade. Veja o nível daquilo que aconteceu nos dias de Noé, ao ponto de Deus resolver aniquilar toda a humanidade, exceto Noé, a sua família, 8 pessoas. E o texto depois avança, mostrando uma nova descendência que surge na terra, dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 filhos que entram na arca, com seus pais, eles começam a gerar, começam a trazer sobre a humanidade uma nova descendência baseada agora num outro nível de aliança com Deus. Se você olhar o capítulo 10 do livro de Gênesis, que começa a relatar essa descendência dos filhos de Noé, você vai ver que ali há uma descrição de todos os territórios que foram sendo ocupados por esses 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses territórios, se você for olhar com bastante detalhe, você vai perceber que chega a um número de 70 territórios se espalhando, né, em toda aquela, então, nova terra que surge pós-diluviana. E esses territórios, ou essa descendência vai se espalhando sobre a terra, vai se manifestando em vários lugares,
há certamente uma renovação da população da face da terra. A Bíblia mostra que nesse relato dessa descendência, eu gostaria que você começasse a olhar para o livro de Gênesis, por favor, no capítulo 10. A Bíblia vai relatar que em meio a essa descendência, quando está, desde o capítulo, versículo 1 do capítulo 10, fazendo uma descrição da descendência e dos territórios, nações que vão se estabelecendo na terra, chega no versículo de número 8, onde aparece uma figura chamada Nimrod. Quando você olha em todas os descendentes dos 3 filhos de Noé, sempre vai falar da descendência de cada um daqueles que foram gerados por esses 3 primeiros. Mas quando chega em Nimrod, não há nenhum relato nas Escrituras a respeito de sua descendência, mas sim daquilo que ele se tornou. Olhe para o texto, o verso de número 8, iniciando no capítulo 10. E Cuxi gerou a Nimrod, aquele que começou a ser um poderoso na terra. E ele se tornou um poderoso caçador diante de Yahvé. Devido a isso se dizia, ou seja, a notoriedade, a fama de Nimrod vai se espalhando em toda a terra. E diz que como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus, e o início do seu reino foi Babilônia, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Então, o texto aqui mostra que esse homem, chamado Nimrod, de onde vem a história que nós conhecemos, da construção de Babel, da construção de uma cidade. A Bíblia diz que esse homem se torna, ou se tornou famoso, por um comportamento, por uma atitude que ele passou a ter, e isso se tornou conhecido em toda a terra. Na verdade, o texto bíblico aqui de Gênesis está nos mostrando uma liderança mundial que começa a surgir na face da terra, e esse homem se chama Nimrod. E diz que ele se tornou caçador diante de Deus. É claro que no primeiro momento a gente pensa assim, sim, um homem que caçava bicho, caçava animal. Mas quando você vai olhar mais profundamente, estudar mais profundamente cada termo que está presente aí, significa, ou traz o entendimento que Nimrod se torna um homem que afronta a Deus. Então ele começa a trazer um reinado sobre a terra, onde o seu fundamento é ser contrário a todo o princípio de Deus. Ele começa a ter uma atitude de rebelião diante de Deus, e essa rebelião que ele começa a praticar, ele começa a mover todos os moradores da terra, e ele se torna um grande líder mundial, onde a sua linguagem, a sua atitude era exatamente contrária a tudo que envolvia ou se traduzia como adoração ao Senhor. E para demonstrar o seu antagonismo, a sua guerra contra o Senhor, o texto diz que ele constrói uma torre. E quando ele constrói uma torre, o texto diz, para que o seu nome se tornasse famoso em toda a terra, ele não está construindo, vamos dizer assim, um monumento, mas ali na construção da torre, naquela grande estrutura, está presente, de uma forma nítida, clara, a decisão de Nimrod de afrontar Deus em todos os aspectos.
Veja que Nimrod, certamente ele viveu, ou melhor, conheceu toda a história de dilúvio que aniquilou toda a humanidade. E na construção dessa torre ele está dizendo, em outras palavras, olha, ainda que Deus queira destruir novamente a face da terra, Ele não vai nos alcançar. Nós vamos construir uma torre que chega até o céu. Nós vamos construir um lugar que chega aos lugares mais altos, onde a mão do Senhor não vai nos tocar. E a Bíblia diz que Ele começa a trazer uma ação, uma mobilização sobre todo mundo, ao ponto de chamar a atenção de Deus, e Deus olha e vê o que aqueles homens estão construindo. Isso mostra que havia uma coalizão de nações que estava debaixo da regência de Nimrod. Ele gera uma influência nos seus dias, tamanha, e uma influência que renega, que rejeita Deus, que afasta todos os ambientes de culto a Deus, e ele se torna um grande líder mundial, e nessa sua liderança mundial, isso atrai a atenção de Deus, no sentido daquilo que eles estão fazendo. E aí nós lemos o texto que diz que o Senhor olha e diz, olha, eles não terão limites em tudo quanto eles intentam fazer, porque eles possuem a mesma linguagem. Linguagem, aí a gente pode, de uma forma mais reduzida, pensar a mesma fala no sentido da língua natural. Mas a gente precisa ampliar um pouco mais a nossa visão e entender que aqui no Gênesis está apontando, está mostrando o surgimento de algo que vai se revelar mais forte nos dias de Daniel e depois, por fim, lá no livro de Apocalipse. Então aquilo que o Senhor nos deixa registrado no livro dos começos, no livro dos princípios, que é Gênesis, ele vai apontar para aquilo que vai acontecer lá no futuro, que nós já estamos vivendo. E ali, essa linguagem significa uma mesma forma de pensar, gente. Não é simplesmente um falar português e o outro falar português. Estaremos falando apenas de algo natural, mas sim uma mesma forma de pensar. E uma forma de pensar contrária a Deus. Que tempo é esse que nós estamos vivendo, se não uma forma de pensar, uma construção, uma sedução que está acontecendo em toda a terra, onde há um movimento que é espiritual, onde os povos da terra estão sendo mobilizados, é o espírito do anticristo que já está operando, como disse o profeta Fábio, se é que ele já não está presente, nós ainda não sabemos, porque Deus ainda não o revelou, mas já existe uma mobilização, para que a semelhança de Gênesis também seja esse tempo. Se Gênesis fala do começo, nós estamos falando do fim. E se estamos falando do fim, estamos falando daquilo que foi futuro no passado, mas hoje é mais do que nunca presente, ao qual os nossos olhos têm que estar abertos e perceber que nós somos inseridos, imergidos em um ambiente onde há uma coalizão espiritual. Onde há um movimento espiritual para formatar pensamentos, para formatar gerações a serem totalmente contrárias a Deus. Ou seja, o espírito de Nimrod. Nimrod é uma figura do que é contrário a Deus na antiga aliança, no passado. O espírito de Nimrod, aquele que operava em Nimrod, certamente não era o espírito de Deus. O espírito do anticristo, é claro, é evidente, é um espírito que nada tem a ver com Deus. Mas a maneira de atuar vai enganar a muitos. A maneira do espírito que estava operando em Nimrod é o mesmo espírito que está operando na nossa geração. E que, se possível for, enganará a muitos. E a Bíblia diz, e até mesmo os escolhidos.
Se os nossos olhos não se abrirem e nós não olharmos de uma forma correta, a gente pode se ver debaixo de uma liderança, de práticas, de hábitos, de formas de pensar que se conectam ao espírito do anticristo e não ao espírito de Deus. É tão claro isso, que a Bíblia vai dizer que essa sedução, e eu quero ser bastante rápido, né, porque o tempo já está avançado. Eu queria até pedir ao Fábio, toca aí. Falei com ele, toca aí a segunda parte. Ele disse, não, vai você, porque o pessoal vai comprar mais livro, porque eu não vou falar tudo aquilo que eu preciso falar. Eu falei assim, glória a Deus, essa ideia é boa. Quem já comprou o livro? Levanta a mão aí. Oh, aleluia. Quem não comprou e vai comprar ainda, em nome de Jesus, logo mais. Cartão de crédito, gente, conta atrasada, tudo vale, ok? Não, conta atrasada não. Nada de espírito Nimrod aqui entre nós. A Bíblia diz que aquela construção que eles fazem tem um nome. Aquele lugar recebe um nome. O texto diz que Deus vem e confunde a língua deles, ao ponto de eles não conseguirem mais falar de forma que fossem compreendidos. E com isso se interrompe a obra que eles estão construindo. Vamos prestar atenção em algumas coisas aqui. Vamos fazer uma conexão, não uma conexão, uma relação entre Babilônia, que ali começa avançando mais no texto, nas revelações, porque é exatamente em Nimrod que ali começa a história daquilo que nós conhecemos como a Grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. Aquilo que iniciou lá em um homem que se levantou contrário a Deus, e a adesão foi muito grande, ao ponto de todos operarem com a mesma mentalidade. Quando nós olhamos para isso, há uma relação que eu quero aqui nessa manhã, que nós possamos ver com o momento de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos. Ali estavam judeus reunidos, da grande parte, talvez quase que a totalidade de galileus, gente que nasceu naquela região de Israel, gente que tinha um jeito de falar que os identificava. E a Bíblia diz que também Israel naquele tempo, por causa da celebração da festa de Pentecostes, estavam ali presentes judeus vindo de todas as partes do mundo. E consequentemente de todas as partes do mundo, esses judeus, à medida que estavam cada vez mais distante da sua pátria e em outras nações, eles passaram a falar, eles passaram a ter a mesma linguagem, e aí estamos falando mesmo de dialeto, desses povos onde eles habitavam. Mas de repente veio o Espírito de Deus sobre aquele lugar. Uma bola de fogo se repartiu em outras línguas de fogo, 120, que caiu sobre aqueles homens, e eles foram cheios do Espírito. E passaram a falar conforme, está escrito, conforme o Espírito lhes ensinava, lhes designava. Então aqueles 120 homens e mulheres reunidos ali começaram a falar a mesma coisa, movidos pelo mesmo Espírito, debaixo da mesma atmosfera, debaixo da mesma unção, uma única unção. Eles não falavam coisas diferentes, eles a uma só voz, como um só corpo, adoravam ao Senhor. Mas do lado de fora tinha gente
que já estava, então judeus dessas outras nações que vinham para Jerusalém para celebrar a Deus, e o texto diz que eles ouviam como se o Senhor estivesse falando na própria língua, eles entendiam o que aqueles homens estavam dizendo. Então tantos aqueles que estavam dentro como aqueles que estavam fora tinham a mesma linguagem, por isso eles foram atraídos ao Senhor. Há uma linguagem que atrai as pessoas. A linguagem gera conexão. E nós vivemos num tempo, numa geração, num momento da história da humanidade, onde o espírito do anticristo se move entre todas as nações para produzir uma mesma linguagem. Entenda isso, é um Pentecostes ao inverso. É um Pentecostes, se nós assim pudéssemos dizer, maligno. É um Pentecostes onde a humanidade está sendo batizada no espírito do anticristo. Se em Jerusalém era o Espírito de Deus que veio e produziu uma ação impactante, de tal forma que essa ação única, onde eles falavam a mesma coisa, gerou uma manifestação poderosa da igreja. É assim também a estratégia de Satanás nos nossos dias. Em todos os ambientes da sociedade, há uma mobilização de sedução, há uma mobilização de coerção, coagir as pessoas. Há um ensino, há uma ministração que está acontecendo dia e noite, a fim de formatar a mentalidade das pessoas a pensarem contra Deus. E por mais que possa parecer estranho, e na verdade não é estranho, esse espírito que está operando das trevas nos nossos dias tem obtido muito êxito, e não apenas para aqueles que estão lá fora, sem Cristo, mas até para aqueles que um dia confessaram a Jesus. Têm sido capturados pela linguagem, pelo comportamento, pela forma de agir e reagir. A sua mentalidade é como uma lavagem cerebral. São de Cristo, mas ainda não estão convictos de quem é Cristo. Porque quando a gente sabe quem é Cristo, a gente vai passar a saber quem nós somos. E se sabemos de fato quem nós somos, nós vamos identificar o espírito que não é de Cristo, o espírito do anticristo. Há uma estratégia. E quando você olha para o livro de Daniel, por exemplo, você vai ver falar sobre o cativeiro babilônico. O cativeiro durante 70 anos na Babilônia, Deus havia estabelecido que a cada 7 anos, o 7º ano seria o ano de descanso, seria o ano sabático. A Bíblia vai mostrar que durante anos, séculos, décadas, Israel não obedeceu a esse princípio. Então, se você olha que o povo ficou 70 anos debaixo de cativeiro, e se você vê que cada um desses 70 anos, o texto diz que durante 70 anos a terra descansou ininterruptamente. Por que 70 anos? Porque 70 anos foram 70 vezes 7 anos sabático, ou 7 semanas, ou 7 períodos de 7 anos, onde Israel não cumpriu os mandamentos de Deus. E como consequência, cada ano que eles não cumpriram, é a mesma relação quando você vê o Senhor enviando o seu povo, Moisés enviando o povo para espiar a terra, e eles passam lá 40 dias. E quando eles voltam com um relatório, você sabe disso, um relatório contrário àquilo que Deus havia assinalado. E o texto diz, por cada dia que vocês infamaram a terra, vocês vão rodar no deserto. Cada dia vai significar um ano. Então, durante 40 anos, eles peregrinaram desnecessariamente sobre a terra, sobre o deserto. Porque durante 40 dias, lhe custou 40 anos. Um dia Jesus entrou na terra. E depois de ser batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passou
40 dias. Jesus veio para remir os 40 anos da desobediência do seu povo. Onde Satanás quis trazer marcas da desobediência, Jesus entra no deserto, vence a Satanás, resiste a Satanás e volta de lá cheio do Espírito Santo. Então Daniel vai mostrar, e Daniel era um jovem. O texto diz, no capítulo 1 do livro de Daniel, e não vamos ler os textos para que a gente não gaste um tempo maior, que depois desse momento do cativeiro, são levados para a Babilônia, os jovens, e eles deveriam possuir algumas características, deveriam ser pessoas de mentes abertas, deveriam ser pessoas de boa aparência, deveriam ser pessoas que estavam aptas, pela sua posição, de exercerem e serem influenciados. Então veja aqui o primeiro olhar de Nabucodonosor sobre a geração que é levada para a Babilônia, são os jovens. E o Espírito de Deus está falando aqui nesses dias, e agora eu quero falar de uma forma muito direta a você jovem, a você adolescente. Você é um alvo de Satanás, potencialmente. Daí porque o Espírito de Deus está dizendo para nossos dias: pais, levantem-se e acolham os seus filhos das suas casas. Pais, levantem-se e discipulem os seus filhos, porque se você não fizer, a Babilônia vai fazer. Mas vai fazer para destruí-los. Então está diante de nós uma realidade muito dura. Ou nós nos posicionamos, ou não adianta vir com essa história: Deus é misericordioso, Deus é misericordioso. Sim, Ele é misericordioso, até quando nós decidimos a obedecer e nós falhamos na obediência, Ele é misericordioso em nos guardar, mas Ele não será misericordioso para aqueles que estão determinados a não obedecerem. Quem não obedecer, a sua casa vai ser engolida pelas trevas. Isso não é brincadeira, gente, isso é realidade. Quando você vê falar sobre Daniel, Daniel entra lá em Babilônia, é levado para a Babilônia, ele é coagido, ele não tem vontade, ele é levado. A Bíblia diz que o cativeiro dura 70 anos. Possivelmente o Daniel tinha entre 14 e 17 anos, eram jovens. Eram pessoas ainda na idade psicológica da influência, de serem influenciados. Temos aqui nessa manhã homens e mulheres que já tem uma estrutura definida, que já tem um posicionamento definido. Você sabe quem você é em Cristo. Você não está mais debaixo dessa oscilação que é tão comum na adolescência, na juventude. Você já se posicionou. E eu não quero dizer com isso que o adolescente ele tem vontade fraca. Há muitos adolescentes aqui que já se posicionaram, mas temos uma geração que está espalhada sobre a terra, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Campo Grande, aqui também, neste lugar, que ainda sofre uma influência muito forte daquilo que está do lado de fora. Mas aquilo que está do lado de fora nunca será maior se a sua casa for uma casa onde a glória e a graça de Deus esteja presente, porque você como pai, você como mãe decidiu que a sua casa será um lugar da manifestação da graça, da influência da palavra de Deus, e Deus vai corresponder o seu posicionamento. O texto diz de Daniel que aqueles homens são levados, e a primeira coisa que acontece é uma mudança dos seus nomes. Veja, bem interessante, só para a gente gravar isso. Daniel e seus 3 amigos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel significa Deus é meu juiz, mas ele tem o seu nome mudado para Bel ou Baal, é aquele que guarda a sua vida. Então, em lugar de Daniel, que invoca Deus é meu juiz,
O governo de Babilônia diz: é Baal que guarda a sua vida. Ananias significa Yahvé dá graça, libera a graça. Mas tem o seu nome mudado para Sadraque, que significa aquele que obedece a Acu. Acu era uma divindade, uma das maiores divindades da Babilônia. Então veja que o nome já vai fazendo uma proclamação. O segundo amigo de Daniel é Misael. Misael significa quem é como Deus, mas o seu nome é mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. E em terceiro, Azarias, Yahvé é o meu ajudador, mas ele tem o seu nome mudado para Abednego, que significa servo de Nebo. Aqui está o poder da Babilônia se infiltrando. Aqui está o poder da Babilônia, que nós não estamos falando de história apenas dos tempos de Daniel. Estamos falando daquilo que nós estamos vivendo hoje. O espírito de Babilônia está operando agora em todo o Brasil. E a única coisa que vai nos livrar, como você já ouviu nessa manhã, é a obediência diante do Senhor. Daniel entrou na Babilônia com 14 anos, ou 17 anos. Daniel viu passar diante dos seus olhos, diante da sua vida, 13 reis que foram se sucedendo e autoridades, impérios que foram se sucedendo durante esse período onde Daniel esteve em Babilônia. Durante 62 anos, então Daniel já tinha mais de 80 anos, quando saiu a libertação, quando chegou o encerramento do cativeiro babilônico. E mesmo dentro da Babilônia, Daniel nunca foi contra o Senhor, nunca se deixou levar pela mentalidade daquilo que estava ao seu redor. Ele nunca se deixou capturar. Então, em nome de Jesus, não é porque você está no mundo que o mundo será a maior influência sobre a sua vida. Se você fizer a escolha de que o Senhor é aquele que te guarda, é o Senhor, é aquele a quem você deve a obediência, e o Senhor vai se manifestar sobre você. A Bíblia vai dizer que em todos os reinos pelo qual Daniel passou, havia a graça de Deus sobre ele. Havia a graça de Deus que fazia com que aqueles que lhe eram contrários se curvassem, ao ponto de Daniel se transformar num grande líder, talvez o primeiro-ministro da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas em Babilônia ele trazia a influência de Deus, ao ponto de Babilônia reconhecer: Deus é como esse homem, e ninguém podia tocá-lo, porque ele era um homem reto, que tinha o coração voltado para o Senhor. Até no meio dos teus inimigos, até no meio dos nossos inimigos, nós vamos prevalecer, nós vamos nos manter de pé. Eu não quero dizer com isso que Daniel não sofreu pressão, ele sofreu pressões. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, apenas para um entendimento que vai amplificar as pressões de Daniel. Você sabia que para você conseguir, eu vi isso numa pesquisa, um emprego, por exemplo, na empresa chamada Google, nos Estados Unidos, você passa por um processo de seleção de aproximadamente 150 dias. E é um processo de seleção duríssimo, onde aproximadamente de cada 500 candidatos, um é aprovado. É mais difícil entrar para a empresa Google do que ser aprovado para a Universidade de Harvard. De cada 30 pessoas que se inscrevem para Harvard, uma
alcança a aprovação. Mas no Google, de cada 500, apenas uma. 150 dias de testes, de entrevistas. Um processo longo. A Bíblia diz que durante 3 anos, Daniel e seus amigos estiveram debaixo de treinamento, estiveram debaixo de ensinamentos, estiveram debaixo de pressão, de toda a cultura, de toda a estrutura religiosa, de toda a operação que trazia sobre aquele ambiente espiritual que é Babilônia. Então, durante 3 anos, depois de 3 anos, é que Daniel e seus amigos foram apresentados diante do rei. E o rei percebe que Daniel, ele sobrepujava em sabedoria do que até mesmo seus próprios amigos, seus 3 amigos. 3 anos depois, algumas pessoas vivem nesse tempo e entram, por exemplo, para a universidade. E na universidade eles têm um contato com uma mentalidade, com uma linguagem, a linguagem da Babilônia. Se nós olharmos, nós vamos ver algumas ações fortíssimas que estavam sobre Daniel, na Babilônia. Havia uma coação psicológica. Coação é uma expressão jurídica. Nós temos advogados aqui, eu não quero nem falar muito disso para não dar furo. Mas coação, ela é algo que ocorre debaixo de pressão, contrário à vontade. A coação quebra a vontade, é uma ação de violência. Então, Daniel, quando ele se posiciona, ele determina não se contaminar com as iguarias, com a comida que servia no palácio. Ele vai a Aspenaz, que era o líder, e ele diz: por favor, eu não quero me contaminar com essa comida. Daniel diz. Ao que Aspenaz diz: não, você vai ter que fazer isso, porque se você não fizer isso, o rei vai mandar cortar o meu pescoço. Então havia uma coação, você tem que fazer. Mas em meio à coação, em meio à pressão, existe uma sabedoria de Deus que vai ministrar, existe um milagre de Deus que vai se manifestar. A Bíblia diz que Daniel então vai ao copeiro-chefe, e diz assim: faz um teste com a gente. Durante 10 dias, nos alimenta com legumes. O que é legume? É o produto da terra. O que é legume? É aquilo que não pode ser dedicado, não era dedicado aos deuses. Então Daniel, ele faz um desafio. Ele estava numa condição de escravo por lado de fora, mas por dentro ele tinha uma liberdade, ele sabia quem era o seu Deus. E ele diz: olha, faz um teste, a gente durante 10 dias, nós e nossos amigos, e os meus amigos, 3 amigos, nós vamos comer somente legumes. E depois de 10 dias, você vai nos examinar e ver como está a nossa condição em comparação a todos aqueles que estão se contaminando, que estão comendo das comidas consagradas, porque tudo em Babilônia era consagrado, não tinha nada puro, não tinha nada limpo. Não tem nada puro, não tem nada limpo na mentalidade desse tempo, porque as estruturas, sejam elas quais forem, da humanidade, da política, da economia, estão já debaixo da regência de Babilônia. Há um espírito que já está operando, e a Bíblia diz que depois de 10 dias, ele comparece diante do copeiro, e a palavra diz que eles viram que Daniel e seus amigos estavam mais fortes, estavam mais bonitos, estavam de melhor aparência do que aqueles que estavam se contaminando com as iguarias do rei. Separe-se para o Senhor, e o Senhor vai fazer com que a tua luz, a luz que é dele, brilhe na sua vida de tal forma que as pessoas vão poder dizer: de fato Deus está com você, de fato Deus está com eles. Foi isso que aconteceu com Daniel, irmãos.
Mas não foi simples. Não foram 10 dias, foram 3 anos. 3 anos sob pressão. 3 anos sob uma intensa ação de mudança na sua forma de pensar, começando pela troca do seu nome. Porque os seus nomes, eles traduziam dedicações ao Senhor. Mas qual é a mentalidade da Babilônia? Remover de você, remover de mim tudo aquilo que nos conecta com Deus, com o Senhor do universo. É por isso, e eu quero, já indo para o final, porque o tempo já está correndo, vamos para Apocalipse capítulo 18. É tão forte a questão de Babilônia, que o Senhor dedica 2 capítulos inteiros de Apocalipse para falar somente sobre Babilônia. Então algo que começa lá em Gênesis, atravessa a história da humanidade, está atravessando os nossos dias. E o Senhor faz uma advertência no capítulo 18, por favor, leia o versículo de número 4. Ouvi outra voz do céu, diga a voz do céu. Diga a voz do céu. Diga, Deus está falando nesses dias. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos do meio dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela. Dela quem? Vai ver os versículos anteriores. Dela é Babilônia. Babilônia não é um lugar. Babilônia é uma mentalidade. Babilônia é uma estrutura espiritual. Babilônia é uma mudança de costumes. Babilônia é remover de dentro de mim, de dentro de você, tudo aquilo que nos conecta com Deus. Família é algo divino. Mas o que se vive hoje? A remoção, a tentativa, a busca frequente de tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. Cancelar isso. Remover a proteção parental, onde o Estado começa a chamar para si, e o que é Estado? O espírito, a influência de Babilônia, a dizer que o Estado é quem tem que ensinar os seus filhos. Quem tem que ensinar os seus filhos é você. É por isso que durante a pandemia, os pais se viram numa sinuca de bico, não sabiam o que fazer com seus filhos. Porque fomos nos afastando, ao ponto de nós nos tornarmos incapacitados, e nós acharmos tolamente que os nossos filhos, os seus filhos, na escola, eles estão apenas recebendo ensinamento de português e matemática. Não! Eles não estão recebendo apenas esse ensinamento, eles estão aprendendo a viverem uma vida autônoma, sem o reconhecimento da autoridade paternal. Eles estão aprendendo a não considerar a família como o vínculo mais poderoso e mais forte. Eles estão aprendendo a não se submeter a autoridade alguma. Eles estão aprendendo a serem bastardos. E como igreja nós precisamos clamar, nós precisamos declarar, na verdade: Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero dizer hoje para você: as nossas famílias estão em perigo. Se eu e você não tomarmos uma posição muito clara, muito bem definida, o mundo jaz no maligno. E isso precisa estar com letras negritas no nosso entendimento. Irmãos, há uma sedução fortíssima com relação à manifestação da sexualidade. Você percebe que há um movimento fortíssimo em todo o mundo com relação a violação dos princípios de Deus no que diz respeito à sexualidade. Será que nós não estamos percebendo que parece que o mundo está se tornando homossexual?
Será que a gente não percebe que isso não é uma questão comportamental apenas? Porque ninguém nasce homossexual. Nasce homem ou mulher. A homossexualidade é um desvio. Mas onde os filhos serão ensinados a serem instrumentos e terem bem clara a sua sexualidade em casa. Mas são nos ambientes escolares, são nos ambientes universitários, são nos ambientes da sociedade que parece que já não tem mais a diferença de ser homem ou ser mulher. Os guetos vão se formando, as estruturas da sociedade vão se voltando com aquilo que nós identificamos legalmente como as minorias. Mas não sejamos tolos de pensamento, de acharmos que aquilo que é minoria, talvez hoje não vá se tornar daqui, talvez há menos de uma década, em uma maioria. E onde estarão os seus filhos? Onde estarão os Daniéis? Nós estamos na Babilônia. Nós estamos vivendo numa sociedade babilônica. Nós estamos vivendo numa sociedade à semelhança dos dias de Daniel. Nós estamos vivendo numa sociedade que hoje é semelhante aos dias que o livro de Apocalipse monta. Revela. Mas aquilo que vai nos fazer, como casa, como família, a nos manter intocáveis. A pressão virá. E cada dia que passa, a pressão será maior. Então você está ouvindo o Senhor falando, é tempo de preparar-se. Na verdade já estamos atrasados na preparação, mas ainda há tempo de escapar. Se a gente tomar uma posição bem definida, bem drástica, no que diz respeito à nossa identidade como família, a nossa identidade como casa, a nossa identidade como filho de Deus. É a gente matar a bola no peito, sentar com os nossos filhos. Não é conversar sobre coisas, mas é principalmente conversar sobre Ele. Não é apenas dar-lhes uma distração, mas é conhecer aquilo que está no coração deles. Porque você pode ter certeza que se você não fizer isso, e mesmo que você faça, ele estará, esse seu filho, sua filha, ele estará revelando o seu coração, demonstrando o seu coração para outros. Ele vai ouvir os dois pensamentos. Ele vai ouvir as duas formações. Mas ele vai fazer a escolha correta, porque ele verá que o seu testemunho não é oposto àquilo que você diz. Aquilo que você fala é aquilo que você vive. Ele verá a estabilidade e a graça e a bondade de Deus vai operar sobre a sua mente, assim como operou sobre Daniel. Ou nós achamos que Daniel sozinho conseguiu ter o êxito que ele teve, porque ele dependia de Deus, e ele fazia isso dependendo de Deus. Ele orava todos os dias, era um homem de oração. Então que a sua casa seja chamada de fato de uma casa de oração, que os seus filhos vivam a atmosfera de oração, que eles aprendam a orar, que eles aprendam a falar Pai. No meio de uma geração sem pais, no meio de uma geração sem órfãos ou órfãs, nós precisamos fazer com que a nossa casa seja o abrigo antiaéreo das bombas, dos mísseis, que não vêm para destruir obras criadas, estruturas, mas vêm para destruir os valores que Deus criou a mim e a você. Como a gente vai prevalecer se a gente se posicionar? Como escapar se a gente tiver convicção da nossa fé em Cristo Jesus e convicção de quem você é?
como você e seus filhos vão escapar. Daniel não estava sozinho, Daniel tinha amigos. Amigos de oração. Tem amigos de oração. Tem amigos de oração. Ensina os seus filhos a terem amigos de oração. Daniel tinha amigos de oração durante 62 anos na Babilônia. Ele não desviou o seu olhar para o que Babilônia oferecia. Foi tentado, é certo que foi tentado. Seria infantilidade nossa não imaginarmos isso. Mas eu creio que há amigos fiéis que Deus quer nos conectar nesse tempo. Quem anda sozinho já está debaixo do aprisionamento das trevas. Quem não quer relacionamento, eu digo relacionamentos maduros, relacionamentos que te levam para cima, já está debaixo de um tempo de preparação para que seja engolido pelo pensamento desse tempo. Terceiro lugar, mantenha a sua calma. Fique calmo. Porque se nós sabemos o que Satanás é capaz de fazer com as pessoas, muito mais sabemos do que Deus é capaz de fazer por nós. Então eu fico, ou fiquemos com aquilo que Deus é capaz de fazer por nós. Mas tudo que Deus pede é se posiciona. Tome a sua posição. Pare de pensar que alguém vai fazer alguma coisa. Você pode pedir a pessoas, por favor, orem junto comigo aí pelo meu filho, pela minha filha, enfim, pela minha casa, pela minha família, amém, glória a Deus. Orai uns pelos outros, mas a responsabilidade não é a oração do outro, a responsabilidade não é do pastor, do apóstolo, do profeta, quem quer que seja, a responsabilidade é sua. Então assuma o seu lugar e você vai ver que Deus vai estar à frente de você em todos os enfrentamentos, em todas as batalhas. Mas há uma ordem do Senhor muito clara, dizendo: sai do meio dela, povo meu. É Deus falando num tempo que a gente pode pensar que é um tempo futuro, mas já estamos aqui nos portais desse ambiente. Mas antecipadamente, há 2000 anos atrás, o Senhor já disse: povo meu, sai do meio dela. Seleciona aquilo que você ouve. Seleciona aquilo que você fala. Seleciona aquilo que você deixa entrar no seu coração. Você tem o poder, tem a chave de permitir ou não permitir aquilo que possa entrar no seu coração. E esse poder será aumentado à medida que o Senhor esteja completo dentro de você. Então você vai poder enfrentar, como Daniel e seus amigos enfrentaram, todas as pressões de Babilônia. E não apenas Daniel e seus amigos enfrentaram e prevaleceram, mas se manifestaram tão fiéis ao Senhor, que o Senhor resolveu revelar os tempos proféticos que nós estamos vivendo para o seu amigo Daniel. Receba em nome de Jesus, que a sua casa seja uma casa onde Deus fala. Que a sua casa seja um lugar onde Deus ministra. Talvez você diga: mas apóstolo, eu sou alguém sozinho na minha casa. E daí? É tudo que Deus precisa. Deus não trabalha com volumes, Deus trabalha com corações. Então se Ele encontra o teu coração, Ele vai fazer. Deus não precisa que 30, 40, que 5 estejam juntos com você. Deus só precisa de um só coração que diga: Senhor, eu e a minha casa vamos te servir. Que haja um só, como Daniel, que diga: nós decidimos. E os seus amigos disseram: estamos juntos nisso. E eles prevaleceram. E Deus transformou
Daniel, no meio da Babilônia, um recipiente de revelações que chegaram até a minha vida, até a sua vida. Há muitos de nós que estamos cumprindo os anos da nossa maior maturidade, da nossa idade talvez um pouco mais avançada. Isso não significa encerramento. Significa um tempo de capacitação que Deus te dá, um tempo de oportunidade que Deus te dá. Para que nós sejamos mais do que meros reprovadores de atitudes, mas que sejamos instrumentos nas mãos de Deus para produzir mudanças de atitudes, a começar de nós mesmos. Para que a gente seja uma influência lá na universidade. Onde você está? Você está rodeado por Babilônia. Você vai encontrar naquele lugar. E eu chamo a existência em nome de Jesus, porque eu sei que muitos aqui estão nas universidades. Você vai encontrar naquele lugar amigos de oração, amigas de oração. Você vai encontrar gente fiel. E o tempo que você passar lá, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Passando pelas pressões, mas sendo um instrumento nas mãos de Deus, para arrancar, para tirar pessoas que estão aprisionadas naquele lugar. Porque elas vão ver, será que é possível existir pessoas como você na face da terra nesse tempo? Elas vão ver, pelo seu testemunho, pela sua linguagem, pela sua mente e pela manifestação da unção do Espírito que está na sua vida, de que há uma diferença entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme ao Senhor. E eu estou falando hoje, nesta manhã, àqueles que temem ao Senhor. Você que está em casa, você que teme ao Senhor, que você seja uma influência na sua geração, que você seja a estrutura que se mantém firme, porque Daniel se manteve firme na sua adolescência, Daniel se manteve firme na sua juventude, Daniel se manteve firme na sua idade mais adulta, Daniel se manteve firme até mesmo nos seus dias mais idosos. Ele permaneceu firme, porque ele resolveu não se contaminar. Ele resolveu, é uma decisão. Tudo na vida é uma decisão. Quando você vai começar a orar com seus filhos, é uma decisão, não é uma questão de condição, é uma decisão. Quando você vai começar a ter um relacionamento, um funcionamento adequado, segundo as Escrituras, com o seu marido, com a sua esposa, é uma decisão. E que nessa manhã a gente possa decidir por aquilo que de fato manifeste a paz de Cristo dentro dos nossos lares. Quem recebeu, diga amém. Diga: Babilônia está fora da minha casa. Diga: Babilônia está fora da minha descendência. Eu vou viver e praticar o que eu tenho aprendido, para que a minha casa seja chamada casa de oração. Fica de pé, por favor. Eu queria chamar aqui à frente todos os jovens solteiros. Venham aqui à frente. Algumas pessoas dizem assim: ah, fulano está encalhado. Encalhado é quando você está preso num relacionamento errado. Ser solteiro é bênção. Ser casado também. Mas ser solteiro não te faz inferior. Você é pleno. Nenhum de vocês aqui está desesperado. Você está seguro em Cristo. Olha só quanta gente.
Olha só quanto Daniéis, quanto Danielas estão aqui nessa manhã. Queria chamar os nossos presbíteros, por favor, Fábio, vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. E orar por alguém não é produzir uma ação mágica de que quem orou por mim foi o fulano, então vai acontecer. A oração tem efeito quando você se dispõe a viver aquilo que você já tem conhecido diante de Deus. Nenhuma profecia é irresistível. Alguém pode profetizar sobre você, não significa que isso vai acontecer. Você precisa estar posicionado para que a profecia ela flua na sua vida. Posicionado em Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos por alguns momentos. Agora é o momento de você resolver. Foi o que Daniel fez. Ele resolveu. Resolver significa ter diante de você um problema. E você resolve o problema. Você dá a resposta àquele problema. Você acerta na resposta. Então Daniel, ele deu uma resposta à sua geração, aos dias em que ele estava vivendo. E essa manhã você está dando uma resposta. Esta manhã é uma manhã para você dar uma resposta diante de Deus. Esta manhã é uma manhã para você dar uma resposta diante do espírito do anticristo, que vem de uma forma sedutora, com uma coação fortíssima, violentamente, para tentar arrancar de você as suas convicções em Deus, para mentir a você que você é jovem e por isso que você tem que aproveitar a sua vida. Daniel resolveu aproveitar a vida, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, e a sua memória, séculos e séculos depois, é trazida nessa manhã, nesse lugar. Que a sua memória do seu nome seja trazida às gerações que estarão após você, de que você na sua juventude decidiu confiar no Senhor e depender somente dEle. Nós vamos orar. Eu queria que os irmãos viessem e começassem a ministrar sobre eles. Vamos ministrar sobre eles em nome de Jesus. Todos os que estão aqui do presbitério, venham aqui e comecem a ministrar sobre os jovens, aquilo que o Espírito de Deus, vamos estar adorando ao Senhor, aquilo que o Espírito de Deus comunicar a você. Ministra sobre esses homens, ministra sobre essas mulheres, ministra sobre esses jovens, ministra a muitos deles, que talvez estejam plenamente identificados com a história de Daniel. Pressão, 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 pressão. Mas o Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A pressão desse mundo é maior, é forte, mas a capacidade de você resistir é muito maior do que essa pressão, porque Deus é aquele que te ajuda. Mas tudo começa quando você resolva a sua vida hoje diante de Deus. Ellen, por favor, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor.
A tua voz nessa manhã para nós é: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dessa estrutura. Sai do meio. Como sair? Se posicionando em Deus. Foi isso que Jesus disse: Pai, não te peço que tu os tires do mundo, mas que eles posicionados em mim, posicionados na verdade, livra-os então do mal. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que não veio aqui à frente, levante a sua voz por essa geração, meu amado. Levanta a tua voz por esta geração. Talvez a minha geração e a sua geração já tomou posições muito claras em Deus, e muitos deles aqui também já. Mas nesse momento, como aqueles que entendemos mais maduros, nós podemos ser uma influência, uma unção favorável sobre a vida deles. Que eles sejam protegidos, que eles sejam guardados. Que o espírito de Nimrod, que o espírito do anticristo que já está operando para destruir, não alcance qualquer lugar. Pelo poder do nome de Jesus, toda a estrutura forte, toda a fortaleza que já se formou ao teu redor, para te trazer mal, agora mesmo em nome de Jesus, nós quebramos essas estruturas babilônicas, essas estruturas de mentalidades contrárias a Deus, essas estruturas de homossexualidade contrária a Deus. Em nome de Jesus, resolve viver o propósito do Pai. Não vou ser abalado. Minha vida em ti, Senhor. Firme está o meu coração em ti, Senhor. Firme está meu coração. Espírito da profecia, nós invocamos a sua operação sobre cada jovem aqui na frente. Pai, fere esses jovens com o espírito da profecia. Espírito de Cristo, Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo vem sobre eles. Vem sobre eles. Atraia eles para você nessa manhã, Senhor. Atraia eles para você nessa manhã. Atrai meu coração a ti, Jesus. Atrai meu coração. Aqueles que estiverem em Cristo não serão abalados. Aqueles que estiverem em Cristo não serão abalados. Ele disse que no fim dessa era as águas vão transbordar, os ventos vão soprar, tudo vai ser abalado, mas aquele que estiver em Cristo não será abalado. Pai, nós pedimos, fere cada um desses jovens essa manhã com teu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo. Toda fortaleza mental que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus seja destruída nessa manhã, seja abalada. Nós falamos a toda estrutura de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Jesus. Caia, 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 caia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós não seremos abalados. Nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Atrai meu coração a ti, Senhor. Atrai meu coração a ti, Jesus. Atrai meu coração
Você que é pai, mãe, você que é casado, levanta as suas mãos aqui para frente e começa a abençoar esses jovens. Começa a abençoar esses jovens, vamos. Nós erguemos nossas mãos essa manhã e abençoamos esses jovens. Nós erguemos nossas mãos, nós erguemos mãos sem ira e sem contenda, e abençoamos cada um desses jovens. E nós falamos que todo espírito maligno que tem sondado mentes e corações, que vai embora agora, vai embora agora, em nome de Yeshua, vai embora. Toda sedução mental, que cesse agora. Nós chamamos esses jovens para o Senhor, nós chamamos vocês para Cristo, nós chamamos esses jovens para o Senhor. Pai, estende a sua mão poderosa sobre eles, estende a sua mão poderosa sobre eles. Eu vou construir. Vamos dizer isso, Minha vida, vamos proclamar isso, vamos. Tu és meu fundamento. Você que está aqui na frente, diga isso. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser Eu vou construir, vamos. Eu vou construir Eita, que meu coração está batendo até forte. Faz tempo que eu não faço isso. Enquanto meu pai estava ministrando, falando sobre Daniel, a idade que ele entrou na Babilônia, eu fiquei pensando, né, como pode um garoto de 13 a 17 anos ter tamanha autenticidade a ponto de ser inserido num sistema e não se deixar corromper por ele, porque é um período de muita instabilidade emocional, é um período onde você se adequa ao sistema. Por isso foram escolhidos com essa idade. E a Bíblia não fala, e eu fiquei pensando, quem será que foram os pais desse menino? Porque afinal de contas, para ele ter entrado num sistema desse, com tamanha autenticidade, com tamanha convicção do Deus Altíssimo, e não ter se envolvido depois de 3 anos de lavagem cerebral. E a Bíblia não fala sobre
sobre quem foram os pais, mas a Bíblia diz em Daniel 1, versículo 3, diz assim: então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais, que trouxessem a alguns dos filhos de Israel de linhagem real e dos nobres. E Daniel era um desses, de linhagem real e dos nobres. E alguns acreditam que ele possa ter sido da descendência de Judá. E eu estava lendo a respeito dessa questão toda judaica, né? Porque aos 13 anos, os judeus, eles têm toda aquela cerimônia do Bar Mitzvah, que é quando o menino com 13 anos, ele recebe o mandamento e ele se torna filho do mandamento. O que isso significa? Significa que a partir daquela idade ele é responsável pelos seus atos diante de Deus, dos seus atos religiosos diante de Deus. Aos 13 anos, o menino, a menina aos 12, porque, é claro, as meninas amadurecem mais rápido do que os homens, não precisa de nenhum estudo para comprovar isso, né? E aí, as meninas aos 12 anos recebem a lei de que agora você é filho da lei, você é responsável pelos seus atos religiosos diante de Deus. E aquilo que o Senhor falava muito forte no meu coração, porque eu estou criando Davi e Daniel, estou educando meus filhos, para que aos 12 anos eles sejam responsáveis pelos seus atos diante de Deus. E eu quero dizer para você que, independente da sua genealogia, você, jovem, é responsável pelos seus atos diante de Deus. Se uma criança com 13 anos, sendo instruída da forma correta, pode ser responsável ao ponto de não se contaminar, a ponto de entrar num sistema babilônico e não se contaminar, você é capaz. E meu pai e Fábio já disseram, o caminho, gente, não tem muito segredo, não existe a pílula do milagre, não existe a pílula da obediência que você toma e engole. Meu querido, você vai ter que tomar todo dia a sua cruz e servir a Jesus. Você vai ter que se posicionar em obediência até a morte. Por mais que você sofra bullying, por mais que você seja distanciado do grupinho, você vai ter que saber se posicionar. Mas a palavra que vinha forte ao meu coração é que Deus te vê como responsável pelos teus atos. Não fique culpando a sua família, não fique culpando o seu pai, a sua mãe. Eu não recebi instrução. Você pode, diante da palavra do Senhor, ser responsável. Amém? E você, pai, a minha palavra é para você também, porque eu fiquei pensando de onde foi que Daniel veio. E era isso, foram jovens selecionados a dedo, não eram qualquer um. Eu já falei aqui, eu não estou educando meus filhos para serem qualquer um, eu não estou educando meus filhos para serem medianos, para serem medíocres. Em todas as áreas, E eu tenho visto Davi e Daniel, durante as ministrações, os dois, eles se juntam e eles começam a adorar a Deus, levantam as mãos. Eles estão fazendo isso há pouco tempo, gente, porque eles ficavam sentados, não prestavam atenção, corriam. E eu falei, vocês estão diante de Deus, seja nessa sala, seja na sala da minha casa, não é porque está na igreja, vocês estão diante de Deus. E a gente tem feito os nossos cultos rotineiros em casa. E é o que eu digo para vocês, sabe? Quanto mais disciplinado a gente é, mais a gente vai ver resultado da nossa disciplina. E quanto mais resultado a gente vê da nossa disciplina, mais disciplinado você vai ser. E eu estou vendo os resultados da minha disciplina, da disciplina do Galber, que todo dia eu estou falando para você, pai, você, mãe, que todo dia vai lá no quarto e conta uma história da Bíblia.
Esses dias eu estava falando para eles sobre Pentecostes, o Espírito Santo desceu e eles começaram a falar em outras línguas. E eu falei: Daniel, você sabe falar inglês? Ele: não. Eu falei: imagina de repente você começar a falar inglês e Davi começar a falar espanhol. E eles ficaram admirados ouvindo aquilo tudo. Eu falei: foi isso que aconteceu. Não era uma língua Yahamanará lá e achou. Eram línguas de verdade que aconteceram. E o poder de Deus desceu, e a nuvem. E eu tenho pedido: Senhor, eu quero a tua presença manifesta na minha sala, na minha casa. Eu quero que a presença de Deus desça ali. E vai ser assim, gente, que a gente vai ensinar essa geração, aos 12, 13 anos, a serem filhos do mandamento, a serem responsáveis pelos seus atos diante de Deus. Então, pai e mãe, acorda. Acorda. Amém? Pode ser que você tenha vindo à igreja e conhecido o Senhor sozinho. Às vezes um vizinho, alguém trouxe você à igreja. Mas os seus pais não seguem o caminho, não andam com Jesus. De qualquer forma, você deve honrar teu pai e tua mãe, respeitar como autoridade sobre a sua cabeça. É a sua cobertura espiritual, é a sua cobertura. Pai e mãe deve honrar. Você deve honrar os seus pais. Mas pode ser que você fale: eu não tenho pais como Neise, Galbe, Felipe, Camila, apóstolo e apóstola Nelma. Mas entenda, você tem um pai. Amém. Que desde o ventre de sua mãe, no Salmo 139, te conhece. Amém. Ele diz que você foi formado pela vontade dele. Pela vontade dele, você nasceu nessa época e nesse tempo para cumprir um propósito estabelecido nessa geração. Amém. De governo e de autoridade nele. Ele te instituiu para isso. Você é grande e poderoso nessa terra. Você tem um pai, o Espírito Santo, o Espírito de instrução, o Espírito da verdade. Ele habita em você. Então você não está perdido, sem uma orientação, porque o próprio Espírito está te instruindo agora. Agora, o Espírito de instrução, Espírito de conselho, é Ele que te levanta, Ele te acorda todas as manhãs. É esse Espírito que habita em você. Santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de vocês, jovens. Santificai-vos, santificai-vos, porque o Senhor fará grandes coisas no meio de vós. Eu com 9 anos ia para a igreja sozinha. 9 anos eu ia para a igreja sozinha, e o Espírito Santo de Deus me instruía toda a verdade. E meus pais não eram crentes, mas o Espírito da instrução, o Espírito do conselho, Ele nunca te deixará, nunca te desamparará, nunca se una às pessoas, como o apóstolo disse, que possa orar por você, maduros na fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vocês são capazes. Deus confia em vocês. Vocês vão prevalecer. Vocês estão prevalecendo melhor. É por isso que vocês estão aqui nesta manhã. E que essa palavra e aquilo que o Senhor tem ministrado já nesses 2 dias, e logo mais à noite vai continuar, através do profeta Fábio, continue a gerar raízes cada vez mais aprofundadas dentro de você. Amém? Gente, tenha um bom dia, um almoço sobrenatural com a tua família. Até logo mais, 19 horas. Vão em paz.